Graça e paz, amados. Eita, como tem gente, pouca gente aqui hoje. Graça e paz. Melhorou. Vamos lá. Meus queridos, vamos abrir o livro eterno. A Bíblia Sagrada, no capítulo 6 de João. Nara. Meus queridos, vamos abrir o capítulo 6, versículo 35. Vamos trabalhar em cima deste capítulo a partir do 14, mas nós vamos só ler o versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Vamos conversar com o Pai que está presente aqui, em nome do Filho, suplicando a intercessão do Espírito Santo em nós. Querido Deus, muito bom estarmos aqui. A tua presença, claro, está em todo lugar. Mas junto em família é mais agradável ainda. Tu és a razão do nosso viver, mas estamos juntos, uma ordem tua, e que dentro desta ordem nós somos abençoados por ti. Fala ao nosso coração, precisamos de ti, que haja iluminação do teu Espírito Santo, naquilo que foi inspirado, tu inspiraste João a escrever. Meu Deus, nos ajuda, que ao sairmos daqui, possamos sair comprometidos contigo. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, certa vez em Campina Grande, quando eu servi na Igreja Presbiteriana da Liberdade, eu fui convidado por uma senhora da nossa igreja para visitar a sua irmã, seu marido e seus filhos. E esta família estava extremamente necessitada. 4 filhos, ele havia perdido o emprego já há alguns meses, e levamos a cesta básica para ele. Eu deixei no carro. E entramos, cantamos, louvamos a Deus, cantando, louvamos a Deus, expressando a adoração ao Senhor. Mas eu cheguei para esta família e disse: vocês não devem receber Jesus Cristo para que Ele dê emprego para vocês. Mas porque Ele é a única razão do viver, que é o único que pode dar a vida eterna. Vocês querem entregar a vida a Jesus Cristo? Toda a família entregou a vida a Jesus Cristo. Mas vocês estão entregando porque para Deus dar um emprego? Não. Porque nós necessitamos de Jesus Cristo. 2 dias depois, o marido disse: pastor, o emprego veio a nós. Foi nos oferecido na antiga loja Maia, agora Luiza, um emprego lá. E ele chegou a ser gerente. Meus queridos, não devemos servir a Deus porque Ele pode proporcionar coisas materiais, porque Ele pode e quer. Mas a razão é a razão da nossa vida. Por isso vamos pensar nesta noite, discípulos, um bando de comprometidos. Quando a palavra sai da boca de Jesus Cristo,
registrada pelos nossos amados que foram privilegiados e inspirados por Deus para escrever, tinha uma conotação de mudança total de direção, dando-lhe plena prioridade em tudo. E nós, irmãos, precisamos pensar nisso, como estamos servindo a Deus, se é que estamos servindo. Os discípulos são definidos por Jesus como aqueles que seguem os seus ensinamentos e buscam imitar o seu exemplo. Paulo chamou ao compromisso a ele mesmo e chamou os coríntios quando ele disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. 11:1 de 1 Coríntios. Eles não são apenas seguidores geográficos, mas são seguidores em total compromisso com a missão de viver e anunciar o Evangelho com comprometimento. Os interesseiros, meus queridos, vão embora quando a coisa aperta, quando a convocação é para um caminho estreito. Deus sempre convoca para uma definição. Não aceita dualidade. Deus não aceita uma intenção sem um coração. Voltar totalmente para Ele. Ele quer que você, que eu, que nós possamos dar total exclusividade a Ele. Porque Ele chega a dizer no Sermão do Monte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Todas estas coisas, melhor dizendo, serão acrescentadas. Então vamos pensar, gente, em 3 coisas aqui nesse texto. Não só no 35, mas vamos pensar do 14 a 69, algumas coisas aqui. E tem muitas coisas que não poderemos terminar num espaço de 40 minutos ou mais um pouco. Primeira coisa, amados do Senhor, o discípulo comprometido tem um conceito certo de Jesus. O verdadeiro discipulado começa com uma revelação extraordinária e espiritual. Jesus como pão da vida. 14 e 15. Deixa a Bíblia aberta aí. Quando eu falar só o versículo, vocês já sabem que é realmente João 6. 14 e 15. Vendo, pois, os homens que o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. A multidão, meus queridos, queria vir Jesus Cristo para levá-lo como um rei político. Milagres podem. Ele já havia multiplicado pães, 5.000, quase 5.000 homens foram saciados, foram as mulheres e crianças. Mas milagres, amados, podem até impressionar, mas não causam transformação se nós não damos prioridade ao autor do milagre. Não há compromisso com ele. Então, se você está servindo a Jesus por servir, porque sua família porque outros motivos, se não um único que é Jesus, você está perdendo tempo. Vamos pensar aqui em Lucas capítulo 17. Lucas 17.
Veja o seguinte aí. 10 leprosos gritam para a cura. Gritaram a Jesus Cristo. Mas, vamos ver aí. Chegou aí? No versículo 11, leiam, por favor. Espera aí, quantos? 10. Vamos lá. Quantos leprosos foram curados? Foram assunto de Jesus Cristo de cura. Todos foram curados. Mas só quantos voltaram? Veja que o milagre não transforma se não entregar a vida ao Senhor do milagre. Este homem voltou glorificando a Deus. Este homem voltou adorando a Deus. Este homem realmente creu no Senhor do milagre. Voltou para agradecer. Voltou para se comprometer. Jesus Cristo, que conhece o coração, chega assim: vai, levanta-te, a tua fé salvou. Você tem essa ideia de sair daqui hoje totalmente comprometido com Ele? Ou vai viver a vidinha? Domingo, sim, é uma bênção. Segunda, terça, quarta, quinta, seja sábado, não é santo, não. Deus não, rejeita, repudia essas coisas. Onde estão os 9? Só um ficou. E este que veio a Jesus Cristo era uma pessoa que ninguém esperava, rejeitado pelos judeus, mas comprometido com Deus. Você é comprometido com Deus? Ou a sua vida cristã resume no domingo à noite? Deus repudia isso. Esse aqui mostra que o seguidor de Jesus segue Jesus com profundidade. Meus queridos, precisamos reaver, analisar a nossa vida cristã. A outra coisa que nós podemos perceber é que do 24 a 27, é que a grande maioria, gente, serve com a motivação errada. E o seguidor de Jesus Cristo, o discípulo, sempre segue com a motivação certa. A grande maioria queria pão de novo. A grande maioria do não compromisso com o pão da vida, que sacia as profundezas da alma, só queria o material. Só queria os benefícios do pão da vida e não o próprio pão da vida, que é Jesus. Quem segue a Jesus, por conveniência, meus queridos, abandona logo na turbulência. Quando a coisa aperta, perna para que te quero.
vive uma vida de conveniência. No versículo 26, diz aí, vamos ler? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais o quê? Se o sinal não aponta para Jesus, não serve de nada. Os 9 leprosos tornaram a morrer. O outro leproso tornou a morrer, mas viveu para a eternidade com Deus. E está vivendo. Então a prioridade é o Senhor dele. O sinal, conforme João 20, 31, mostra que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Se crê, cada um que crê tem a vida eterna, tem a vida no seu nome. Veja o 66, versículo 66, vamos ler aí. Vocês lembram que no começo eu disse que quando sai da boca de Jesus Cristo, e não um registro simples da Bíblia, é diferente. Esses pseudos discípulos abandonaram quando ele trouxe um discurso de comprometimento. E outra coisa, siga Jesus para o que deve é. Se não for assim, eu não quero. Nós não estamos procurando que você seja membro da igreja presbiteriana só, mas um comprometido com Ele na igreja presbiteriana. Por favor, não seja crente presbiteriano, mas seja presbiteriano crente, comprometido com Deus. Você é o braço da igreja onde você está trabalhando, onde você está atuando, onde quer que você esteja. Você é um agente do reino de Deus e deve ser comprometido. Meus queridos, qual é a sua motivação? A motivação de Pedro e os demais, os 10, Pedro e os 10. Outra coisa aqui que a gente vê nesse primeiro momento, de discípulo comprometido, tem um conceito certo de Jesus Cristo, é que o 35 que nós lemos, mas vamos voltar a ler aí, e vocês leiam em alto bom som, para que chegue na câmera aí. Vamos ler? Jesus Cristo agora se apresenta, mas com eu sou, ego eimi. E eles, o seguidor de Jesus Cristo segue a Jesus, o eu sou, como a única alternativa de vida. Meus queridos, esta é a primeira declaração de 7 do eu sou de Jesus Cristo. Eu sou o pão da vida, 6:35. Luz do mundo, no capítulo 8. Porta das ovelhas, capítulo 10. Bom pastor, capítulo 10. Ressurreição e vida, capítulo 11. Caminho, a verdade e a vida, capítulo 14. Videira verdadeira, capítulo 15. Jesus se apresenta aqui como um mundo que satisfaz eternamente. Aqueles que receberam maná no deserto, morreram e não entraram na terra prometida. Talvez você passe a vida dentro da igreja, mas se Jesus não estiver dentro de você, perda total. Você pode ganhar a vida, você pode ganhar o mundo inteiro, vai perder a sua alma. Eu sou a mesma identidade do sempre presente. Jesus existe por si mesmo e para si mesmo, não precisa de ninguém, e é criador de todas as coisas, e é um ser incriado.
Ele é independente de qualquer conceito. Não importa o que você pensa sobre ele, ele continua sendo o eu sou. E se você não se dobra a ele, você está chamando a desgraça para você. Só quem conhece o pão da vida rejeita a prioridade no pão que perece. Digo prioridade, a gente precisa. Jesus Cristo disse muitas vezes, eu sei que vocês necessitam dessas coisas, mas buscai o quê? Em primeiro lugar o reino de Deus e todas estas coisas serão acrescentadas. Meus queridos, vamos pensar nisso. Você é comprometido, tendo o conceito certo de Jesus? Segundo lugar, o discípulo segue independente de coisas ou pessoas. No caso do pão, no caso das necessidades materiais, ele quer que você o coloque em primeiro lugar na sua vida. O verdadeiro discípulo resiste até aos escândalos por aí. Até os irmãos de Jesus Cristo, e até certo ponto a sua mãe, se escandalizaram dele. Multidões também, com a sua prédica, com a sua vida, com a sua maneira de agir, sendo Senhor de todas as coisas, até do sábado. Quiseram até matá-lo por isso, por quebrantamento do sábado. Em Mateus 13, 57, diz o seguinte: escandalizavam nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua casa. Já notou que quem menos acredita em você são os que estão ao seu lado? Desde que você esteja comprometido com Jesus. Agora não sei porque você dá mau testemunho em casa. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e eu disse para um deles, e disse: olha, eu soube que você não vai para o FCC. Ele disse: não, é minha mãe que disse que eu não vou mais. Eu disse: eu vou dar uma surra na sua mãe. Aí fui lá. A senhora não vai deixar o menino ir para onde? Não, é porque ele não quer servir na igreja, ele não quer fazer isso na igreja, não quer. Eu disse: e a senhora está fazendo? A senhora tem culto doméstico em casa? O compromisso de Jesus Cristo dentro da sua casa, você tem feito isso para ele ver que você tem um compromisso com ele? Ele não vai fazer o que não vê na sua vida. Aí ela baixou a cabeça e viu que ela que estava errada. Você tem um compromisso dentro de casa, fora de casa, em qualquer lugar? Ele é realmente a razão única do seu viver? Meus queridos, nós precisamos cair em nós mesmos, analisar nossa vida espiritual, nossa vida cristã, porque neste momento você precisa analisar isso. Você segue Jesus independente de coisas e pessoas? Você segue mesmo com mensagens contra os seus próprios interesses? Veja aí, 60 e 61. Veja o que diz aí. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido a tais palavras, disseram: o quê? Duro este discurso. Quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de quê? Suas palavras, as palavras de Jesus estavam erradas. Interpelou-os: isto vos escandaliza?
Meus queridos, houve um tempo, no começo da minha vida pregressa, ou uma vida comprometida com Deus, quando um pregador, quando um pastor fazia a vontade de Deus no púlpito, pregando um sermão de comprometimento, as pessoas saíram motivadas para a mudança. Quando hoje se fala de um sermão com comprometimento, muitos saem com raiva e não voltam mais. As palavras de Jesus ofendem, não só contra os nossos desejos, mas também contra até os nossos planos. Antigamente, como eu disse, amados, quando os crentes ouviam a palavra de compromisso, saíam transformados. Hoje, saem revoltados. Olha o que o pastor disse. Como é que pode? Não é? O senhor falou para mim, está falando comigo, era? Gente, precisamos analisar. Se vocês acham que eu prego aqui com dureza, se for, é por amor a vocês. Por amor ao Senhor de vocês, para que Ele esteja alegre com a vida de vocês. O seguidor verdadeiro, gente, segue mesmo apesar da minoria ficar. Veja o 66. O que é que diz aí? À vista disso, muitos dos seus discípulos abandonaram. Por quê? Depois do duro discurso. E já não andavam. Mas, gente, não foi uma euforia tremenda? Queriam levantá-lo como rei. Queriam realmente arrebatá-lo para levar, quem sabe, para Jerusalém. E agora abandonaram. Cuidado na sua euforia de hoje. Se não sair por aquela porta, desejoso de servir ao Senhor acima de tudo, não valeu nada o que a gente fez aqui hoje. O verdadeiro adorador entram no templo para exaltar Deus de maneira extraordinária, maravilhosa, linda como ontem. Mas se não sair para servi-lo, perdeu tempo. Os pulos de ontem não servem para hoje. Se você não falou de Cristo hoje, você não serviu Jesus hoje. Muitos voltam atrás quando o custo aparece. Muitos gostam de entretenimento ou turismo até. Muitos gostam da igreja da moda e não pela biblicidade que ela prega. Vamos ver Lucas 9, 57 a 62. Vamos lá? Que coisa linda, né? Maravilhosa. Eu vou para onde tu queres que eu vá. Tu queres que eu vá. Eu vou para o que der e vier. Jesus Cristo, para você está com um conceito errado do que é me seguir. No 58 ele diz o quê? As raposas têm seus covis. As raposas têm seus covis. As aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Isso que eu queria dizer. Que não tinha onde dormir. Ele até alugou uma casa.
Jesus quis dizer que não é a vida de segui-lo, nem é comodidade. Não vá atrás de vantagens pessoais. Comodidade, não. Seguir a Jesus Cristo é um caminho, muitas vezes, de perseguições. A maior injeção de ânimo, eu glorifico a Deus por isso. O que eu tive na minha vida foi quando estava pregando na cidade de Lagoa Seca, levei uma pedrada porque preguei pela primeira vez na vida. Foi uma injeção de ânimo que eu estou pregando para vocês hoje. Foi ali que Deus me injetou uma injeção, vou dar essa redundância, de ânimo de servi-lo de todo o coração. Eu tinha tudo para não ser, e nem queria ser, mas Ele me encontrou na praça do trabalho, dizendo que me queria. E eu não quero saber o que o pastor ia fazer, se escandalizar ou não. Eu queria seguir uma pessoa, o bom pastor. 59. Agora não é a pessoa que fala, mas Jesus fala a pessoa. Vem cá, segue-me. Segue-me. Ele, porém, respondeu: permite ir primeiro sepultar meu pai. Uma coisa boa, né? Alguns comentaristas chegam até a dizer que o pai não estava morto. Ele queria dizer: quando meu pai morrer, eu vou te seguir. Mas olha bem o que Jesus Cristo diz. Jesus insistiu. Deixa os mortos espirituais sepultar os seus mortos físicos. Eu quero é contigo, um compromisso. O quê? Vai e prega o reino de Deus. É claro que Jesus Cristo não quer que você exponha uma teoria para as pessoas só. Deus quer que você viva a teoria que você prega. Nossa igreja, eu não tenho dúvida, que tem uma extraordinária doutrina. É uma ortodoxia maravilhosa, doutrina certa. Mas se nós não tivermos ortopraxia, a prática da doutrina certa, serve de nada. Aquele que ouve as minhas palavras, não as põe em quê? Em prática, é semelhante a quem? Quem construiu na areia a sua casa. Quando vem os vendavais, as dificuldades, pulam fora. Parece que milho alho. Sabe o que é um milho alho? Você coloca no óleo ali, quando esquenta, pula fora. Ah, não. Para mim não dá, não. Jesus Cristo quer dizer, olha, a urgência espiritual está acima da necessidade material e social. Você segue primeiro Jesus Cristo. Eu não acredito que a expressão que é certa, família é um projeto de Deus, e você deve até fazer a inscrição do jantar dos namorados, dos casais, sábado. Não escreva sábado, escreva hoje. Inscreva hoje, para vir sábado. Viu? Vocês dois. Eu não acredito, você dizendo que família é projeto de Deus, se você não leva Deus à família. Essa historinha de fazer turismo, se Cristo não é o centro da vida, não vale nada. Tem gente que quer ajeitar casamento com viagem. Ajeita a família, o casamento no coração.
um comprometimento com Jesus Cristo. Mas olha bem, Jesus Cristo continua, né? Lucas registra mais uma coisa. Mateus só registra duas coisas, mas Lucas vai mais adiante. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas... Olha, esse mas é desgraçado para você. Mas... O quê? Deixa primeiro. Quem é primeiro na tua vida? Despedir-me dos de casa. Coisa linda, né? Não, eu vou ali. Até Elias deixou Eliseu fazer isso, né? Mas Jesus mostrou uma coisa interessante. Vamos ver aí. Mas Jesus lhe replicou. Olha esse mais aí. O mais de Jesus o que é? O mais dele é o quê? Família. O mais de Jesus Cristo é o quê? Ninguém que, tendo posto a mão no arado e olha para trás, é apto para quem? Você não serve para mim se você não coloca o reino em primeiro lugar. Pode pular fora. Gente, Jesus Cristo mostra esse arado como símbolo de árduo trabalho. Não admite distrações. Se pessoas ou coisas tiram você de Jesus Cristo, não serve nada. Eu sempre digo que um emprego que lhe afaste de Deus é uma desgraça e não uma bênção. O emprego tem que glorificar a Deus. A sua família tem que glorificar a Deus. Tudo tem que glorificar a Deus, até o quê? A comida. Quer comais? Quer bebais? Quer façais qualquer outra coisa? Fazer tudo para quê? Glória a Deus. 10:31 de 1 Coríntios. Você segue. Você é uma Maria que vai com as outras? Você é um piolho que vai pela cabeça dos outros? Ou vai por Jesus, que dá vida, e vida com abundância? Quem é seguidor de Jesus, gente, segue com foco na eternidade, não no temporal, não no aqui, não no agora apenas, mas aqui e com a cabeça lá. Veja o 68, por favor. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de quê? Jesus que chega para Sérgio e diz: você quer se retirar também? Vocês querem, os 12, querem pular fora? Querem? Aí Pedro disse, sempre Pedro, né? Enxerido Pedro: para onde iremos? Tu tens palavra de vida eterna. O que é mais importante para a nossa vida é a tua vida em nós. É assim que você pensa no cristianismo? Essa mensagem não é popular não, gente, mas é essencial para a tua vida, para a minha vida. Ou você faz, ou pula fora. Jesus Cristo disse lá em Apocalipse: quem é sujo, suje mais ainda. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Não, Jesus Cristo não aceita meio termo. Tem um hino, eu ia pedir que cantasse hoje, mas estão com uma certa dificuldade para isso. Tudo ou nada. Pega ou larga de vez. Não sei se vocês conhecem esse hino, né? Os menininhos aqui, como Sérgio, como outro, não lembra disso aí não. É os vencedores por Cristo. É tudo ou nada para Deus. Como diz os antigos, não é meia tigela não. Tem que ser tigela cheia. Comprometimento total com Ele. Pedro diz: tu tens as palavras de quê? A vida eterna. Esse zoe, a essencialidade de Deus, dando preenchimento total. Deus colocou a eternidade no coração do homem, como diz Eclesiastes.
mas só Ele preenche. Besta é você, se for atrás de coisas que não preenchem. Você entrará no fundo do poço. Quem encontrou a vida não procura outra saída. Hoje de manhã eu estava lá em Solânia. O pastor Roberto Alencar trouxe uma coisa interessante que eu sempre pensava nisso. Quando você quer se encontrar Jesus, não dá em nada. Mas quando Jesus encontra você, muda tudo. Essa multidão foi ao encontro de Jesus. Voltou decepcionado, porque queria que ele satisfizesse os seus próprios desejos. Agora, quando Jesus encontra você, porque o perdido é a gente, nós teremos outra qualidade de vida. Meus queridos, tal como os soldados não fogem do campo de batalha, os discípulos verdadeiros permanecem mesmo no meio do confronto e dão a própria vida. As dificuldades são oportunidades, não empecilhos, para o crescimento e para a glorificação de Cristo. Para o meu crescimento e a glorificação de Cristo. Em terceiro lugar, meus queridos, o discípulo comprometido é fiel à pessoa de Cristo. Não é só ao reino de Cristo, mas à pessoa de Cristo. A fidelidade do discípulo é à pessoa de Cristo, não apenas as suas bênçãos. Eu não espero, queridos, tem uma pessoa que ficou espantado com o que eu disse. Eu não espero nem nas bênçãos de Deus. Eu espero no Senhor das bênçãos, porque vem um pacote cheio. As bênçãos de Deus podem ser hoje, podem ser amanhã, e são diferentes. Mas Deus é sempre o mesmo. Eu sou o pão da vida. Sacio você por inteiro. Porque o seguidor de Cristo, amado, o discípulo de Cristo, segue por conhecimento e fé. É preciso, meus queridos, saber quem é e ter fé nele. Agora, esse discípulo compromete-se até o fim. Vamos ver 2 versículos extraordinários. Eu me regozijo com isso. Atos 5, 29. Perdoe a câmera aí. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: o quê? Antes, cale a boca, não fale mais nesse nome. Pedro disse, sempre Pedrão, né? Epa, antes o quê? Importa obedecer a Deus que os homens. Eu vi tanta gente secreta na universidade, nas 2 universidades que eu frequentei. Quando eu ia pregar, eu sou crente. Mas a vida nem palavras diziam nada. Me lembro que um ateu chegou assim para 2 líderes, eu estava presente, 2 líderes de religiões, que eram alunos também. E um dos líderes disse: olha, você tem que deixar de ir para as festas, deixar de beber. Aí sabe o que é que ele disse? Você que vai comigo? Você que frequenta comigo? Me chama até. Nunca vou para a tua igreja. Aí apontou para mim e disse: esse aí sim, que prega e faz o que prega. Estão de olho na gente. Você pode ser um escândalo
erradamente para os homens, você pode estar juntando ou espalhando. Jesus Cristo quer a definição da sua vida. Eu não vou ouvir vocês. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Aí, em certo momento, você passa por uma tribulação, uma provação, uma problemas com um ou com outro, aí diz, fica choramingando, triste, abatido. Mas quando eu vejo, leio o 41, eu fico, meu Deus, tem gente que não sabe o que é ser crente. Vamos lá. Vamos lá? Essa é a sua realidade. Eu fico alegre por apanhar. Eita, isso é masoquismo? Não, é vida cristocêntrica. Ele é razão de viver. Não importa que me faça o homem, eu sirvo a Cristo. Autor e consumidor não, consumador da fé. Autentica a nossa fé. Meu querido, cremos e conhecemos. Não é uma fé cega. Jesus tinha um testemunho de João Batista, das obras e do Pai, além das suas palavras. A fé nossa, o conhecimento nosso, não é um tiro no escuro, não. É uma realidade de vida. É uma convicção genuína que apegou-se ao nosso coração. Quando a gente crê em coisas, crê em religião, crê em outras coisas, até em Jesus Cristo, mas se essa convicção não se apega ao nosso coração, não serve de nada, gente. Quando nós somos apertados, aí vem realmente quem você serve a quem. A tribulação vai mostrar a sua cara. As provações vão mostrar quem é você, como você está vivendo. O que não tem convicção, começa a colocar culpa nos outros, culpa na igreja. O convicto não. Apesar de eu sou de Cristo. Eu sou do corpo de Cristo. Meus queridos, a convicção vem pela genuína doutrina da palavra, do conhecimento da palavra, da revelação do Espírito na palavra. Veja João 5,39. Já termina. Examinais o quê? Você já leu a Bíblia toda? Ou não? Como é que você quer ter um conhecimento profundo de Deus se não lê o livro de Deus? Como é que vem a fé verdadeira? A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus, gente. Olha, examinar. Aqui a gente pensa que Jesus Cristo está dando uma ordem para que as pessoas examinem as Escrituras. Esses judeus a quem Jesus Cristo fala, conheciam as Escrituras. Eles examinavam as Escrituras, só que não conheciam o Deus das Escrituras. O Senhor das Escrituras. Estas Escrituras que vocês examinam, testificam, aponta para quem? Para mim, não para Cláudio, né? Para Jesus. Quanto mais você conhecer o livro de Deus, mais você será um conhecedor
e o praticante daquilo que ele fala. Veja 22, 29 de Mateus. Leu? Uma pessoa chegou para mim essa semana passada e disse: eu gosto de quando o senhor prega, porque o senhor usa muitas escrituras, porque é ela que transforma. Eu não sei quantos livros já li, fiquei empolgado com livros de administração, tem até de motivação. A motivação não é de todo errado, se aponta para uma pessoa. Mas só um livro transformou a minha vida. Esse é o que transforma, que liberta, que muda, que diz quem eu sou, para fazer o que Ele quer que eu seja, parecido com Ele. Meus queridos, Jesus Cristo diz que errais o quê? Não conhecendo as Escrituras. Esse conhecimento, gente, não é um conhecimento intelectual. É um conhecimento experimental. Tem muita gente que conhece intelectualmente as Escrituras, mas não experimenta o poder de Deus. Não conhece. Não é vida proposta por este livro. Só permanece, gente, com Jesus, quem tem convicção de quem está seguindo. Se você não tem um conhecimento profundo, real, com a fé cristocêntrica, que aponta sempre para Cristo, você está no caminho errado. Pode ser sincero como for, mas não terá qualidade nunca de vida. Quem segue Jesus, o discípulo de Jesus, segue porque foi levado a Ele e não porque quis Ele. Veja o 70. Leiam? Opa. 6,70. Veja que maravilha aí. Tem um dito cujo que estava no meio, fazia as mesmas coisas, que chegou a curar, a expulsar demônio, fazer tantas coisas. Trabalhava para Deus, trabalhava para Jesus Cristo, cuidava da logística de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo disse: o que tu tem para fazer, faz logo, as pessoas pensavam que ele ia comprar alguma coisa. Mas olha aí o que diz aí. Vamos lá? Já pensou em um negócio desse, eu chegasse assim: Izinha, você é do diabo? Eu não posso dizer isso. Jesus é que conhece o coração, é que pode dizer isso. Mas já pensou dizer, Deus afirmar no seu coração isso, testificar no seu coração? Jesus Cristo disse aí na lata assim: um de vós é diabo. Seguia Jesus, andava com Jesus, viu o que Jesus fazia, fazia algumas coisas que Jesus mandava, mas não era de quem? Será que você se encontra no nosso meio, mas não é dele? Nem sempre o que está é. No caso de Judas, não era. Meus queridos, isso é muito forte. Nem todos os 12 eram verdadeiros. Só quem realmente segue é aquele que pertence a ele. E só pertence a ele quem foi mandado por Deus a Cristo. Estou dizendo bobagem? Vamos lá, João 6, 37. Vamos ler?
Vou fazer uma pergunta e respondo alto. Quem dá o que a quem? O pai dá ao filho, você, se você for. O que vem a mim? Aí os pregadores, eu dou vontade de dar uma pisa neles. Só usa essa parte. O que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Mas quem é que vem a Jesus Cristo? Quem vai a Jesus Cristo? Aquele que o Pai der. Se não der, pode ser um religioso de marca maior. Vai para o inferno. Veja o 44, gente. Ninguém. Quantas pessoas? Ninguém. Pode vir a mim se o Pai, sempre o Pai, que me enviou, não o... E eu ressuscitarei no último dia. Terá vida, cadeira cativa no céu. Vai ressuscitar. E se morrer agora, já estará lá. Com toda certeza. Paulo tem essa confiança. Não coloquei aí na lista, mas coloca isso. Paulo tem uma confiança extraordinária nisso. 2 Coríntios 5:8. Acho que é isso. Vamos ler? Ele não vai ficar numa antessala esperando a ressurreição, né? Ele vai estar com quem? Com o Senhor. O Senhor está onde? À destra do Pai intercedendo por você, se você é crente em Jesus Cristo. Isso é o que Paulo diz. E é isso que o escritor de Hebreus diz. Pode perfeitamente salvar todos que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre a interceder por ele. 7:25 de Hebreus. Não estava na lista, né? Por isso que eu não pedi. Vamos pensar nisso, meus queridos. Só quem serve Jesus é quem é mandado para o Pai. E aguenta tudo. Porque a convicção se apegou ao seu coração. Veja o 6:45 ainda de João. Gente, ninguém pode servir se pelo Pai não foi enviado. Pois pelo Espírito Santo essa pessoa realmente é transformada. Vamos lá? Está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse o quê? Jesus Cristo foi bem claro, gente. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E esse ouvir não é esse ouvido de mercador, não. Ontem eu fui para a feira, eu tive que falar várias vezes para uma pessoa, porque o povo, ele estava gritando, querendo vender. E tem muita gente na igreja desse jeito. Está ouvindo, escutando aqui, mas a cabeça lá, não sei aonde. Mas quem é de Deus não só ouve, mas pratica. Porque assim Deus quer. Portanto, meus queridos, quem segue, os discípulos seguem por meio de uma fé perseverante. Deus não se agrada daqueles que retrocedem, mas que prosseguem. Creio que eu não coloquei aí. Hebreus 10:39. Não somos, amados, daqueles que retrocedem. Discípulos não recuam, avançam com o mestre. Aí? Nós, porém, você está dentro desse nós. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O sangue pode dar na canela, permaneça. Você tem que ser como vela, morrer derretendo, mas aceso, iluminando o que está ao seu redor. Discípulos não recuam. Houve uma grande perseguição lá em Jerusalém,
os crentes estavam rebeldes, não querendo sair de Jerusalém, Deus mandou uma perseguição. O que é que aconteceu? 8:4 de Atos. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Vamos sair daqui, mas vamos pregar por toda parte. Eu podia dizer, ai, que vida desgraçada, eu fazendo a vontade de Deus e Deus deixando que aconteça isso na minha vida. Ele não tem essa importância. Não dava importância a isso, que se apanhava ou não. Mas queriam servir ao Senhor. Como peregrinos, meus queridos, que seguem pela estrada estreita até o fim, os discípulos comprometidos não voltam atrás. O seguidor de Cristo verdadeiro, até querendo, não consegue mudar de direção. Nem que queira, porque não tem outra vida a não ser de Jesus. Eu acho tão interessante Paulo. Paulo queria ser condenado pelos judeus se pudesse, mas ele disse que não podia. Se você acha que isso é estranho, vá para Romanos, não coloque não, Romanos 9, você lê em casa, 9, 1 e 2. Ele queria ser condenado, amaldiçoado com seus patriotas, mas não conseguia porque foi escolhido por Deus. Concluindo, seguir Jesus não é uma moda, não. Agora a Bíblia tem esse problema de moda de igreja. Tem tanta gente que já pulou para umas 5 ou 6 igrejas, que procura a igreja da moda. Quando a multidão vai embora, sei lá, 15 mil ou mais. Quando a multidão vai embora, os comprometidos não voltam atrás. Quando o discurso é duro, os fiéis dizem, para onde iremos nós? O discipulado exige tudo, mas nós temos tudo em Cristo, da parte de Deus. Não somos ovelhas porque cremos em Jesus. Nós cremos porque somos as ovelhas que foram escolhidas por Ele. Você só crê, porque Ele lhe escolheu. Vamos encerrar com um versículo em Atos. Treze, 48. Olha bem, os gentios estavam ouvindo o que? A palavra de Deus. Os gentios ouvindo isto regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir, a chamada eficaz é pelo pregar. E creram o quê? Quantos? Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Não foram destinados porque creram, não. Creram porque foram destinados para a vida eterna. Você entende isso? Se Deus escolheu você antes da fundação do mundo, você vai crer. Vai levar pancada, vai passar por tantas coisas, mas vai chegar ao que Deus quer, porque Ele é soberano. Agora, se você não é, você vai brincar de ser crente. E eu não tenho medo de falar isso, porque eu não estou à procura de todos, estou à procura dos escolhidos pela pregação. Se você você vai sair por aquela porta, um comprometidão com Cristo, e não com o mundo. Que Deus abençoe.